Nessa aula nós vamos fazer uma introdução à álgebra. Então a matemática é uma ciência que ela atinge e abrange várias áreas do conhecimento humano. E a matemática em si ela pode se dividir em várias áreas. As principais são a aritmética, geometria e a álgebra. A aritmética estuda aí as operações, a geometria, as formas geométricas, e a álgebra ela vai ser usada tanto na aritmética quanto na geometria. Só que a álgebra ela vai usar incógnitas, ou seja, valores desconhecidos. Ela vai trazer as letras para os cálculos matemáticos para ajudar em valores que a gente não conhece ou para generalizar algumas situações. Aí nós precisamos conhecer e diferenciar a linguagem corrente da linguagem matemática. A linguagem corrente é a que nós usamos diariamente, ou seja, o português. E a linguagem matemática é a que a gente vai escrever em forma de símbolos ou então números. Aqui um exemplo, essa aqui é a linguagem corrente. Paguei R$ 48,00 por 4 cadernos e R$ 10,00 por 2 lápis. Então essa é a linguagem corrente e a gente pode pegar ela e transformar para a linguagem matemática, ou a linguagem aqui algébrica. Eu pego o caderno e vou representar por uma determinada letra. Caderno eu estou representando por X. E o lápis eu estou representando pelo Y. Agora a gente monta aqui a linguagem matemática, dizendo que 4 cadernos, 4x, 4 cadernos, somado com 2 lápis, é igual, ou seja, eu paguei R$ 58,00. Foi R$ 48,00 aqui dos 4 cadernos e R$ 10,00 dos 2 lápis. Então, eu transformei da linguagem corrente para a linguagem matemática. Alguns exemplos de onde a gente encontra a álgebra. A gente pode encontrar ela na geometria, porque as representações das fórmulas geométricas, todas elas utilizam a álgebra, justamente para generalizar as situações. Quando a gente quer encontrar a área de alguma forma geométrica, então vai ter uma letrinha, vezes a outra, dividido por determinado número, para que fique generalizado aquela determinada situação. Então não importa que o tamanho do triângulo, se o triângulo é grande, se o triângulo é pequeno, sempre eu vou utilizar essa forma. Então isso aqui é o uso da álgebra na geometria, usando as letras. Esse B sempre vai ser a base e esse H sempre vai ser a altura do triângulo. Aí nós temos aqui na geometria plana, na geometria espacial e na geometria analítica, o uso da álgebra. Na medicina, para encontrar o índice de massa corporal, usa também a álgebra, aqui as letras, para generalizar as situações. Um determinado paciente vai ser consultado, então não importa qual seja o paciente, sempre ele vai utilizar aqui da álgebra. Esse P representando o peso do paciente e esse A ao quadrado representando aqui a altura do paciente ao quadrado. Então aqui é outro exemplo de álgebra. Na física, a gente quer encontrar a velocidade média. Pega o espaço que o carro move determinado andor e divide pelo T, que significa tempo. Então são letras que têm um significado específico. S representando o espaço, distância, e o T representando o tempo. Nós temos aqui um exemplo aqui muito simples da ciência, que é a densidade. A gente pega a massa e divide pelo volume. Então são alguns exemplos de onde a gente usa a álgebra. Expressões algébricas. Então, sempre a gente usa as expressões numéricas, que é várias operações juntas com vários números, aí a pessoa soma, subtrai, multiplica, divide. Então, isso é uma expressão numérica, onde a gente só tem números. Expressão algébrica é quando a gente tem operações, pode ter só letras, ou pode ter números, mas também letras. Então, se eu tiver só números, é uma expressão numérica. Agora, se eu tiver operações e pelo meio tiver alguma letra ou letras, a gente vai ter uma expressão algébrica. Então, olha só. Cada letra dessa representa um termo de toda essa expressão. Então, isso aqui tudo é uma expressão algébrica. Cada parte dessa aqui, onde tem uma letra diferente, vai representar um termo algébrico. Então, aqui o 2A é um termo algébrico, ou seja, é uma parte de toda a expressão algébrica. Então, a parte numérica,
olhando para esse termo, a parte numérica, que é o 2, a gente chama de coeficiente numérico. E a letra a gente chama de parte literal, ou parte algébrica, né? Então, a parte literal, porque esse valor ele pode mudar conforme a situação. Que, na verdade, é um valor desconhecido. A gente coloca 2A, quer dizer que é 2 vezes o valor de A. Esse A ele pode ser qualquer valor em determinada situação que a gente vai ver nas próximas aulas. Estou repetindo, olhando para esse aqui. O 2 é o coeficiente numérico e o B é a parte literal. Isso aqui tudo. Expressão algébrica, cada partezinha dela a gente chama de termo. Termo ou termo. Termo algébrico. Então aqui isso aqui tudo, uma expressão algébrica. Eu tenho aqui o A, eu tenho aqui o B, eu tenho aqui o C. E se eu não tenho nenhuma letra, essa parte aqui também é outro termo. Então isso aqui tudo é uma expressão algébrica e ela tem 1, 2, 3, 4 termos. Nesse termo, o 5 é o coeficiente e o A é a parte literal. Esse exemplo aqui, o menos 9, ó, tem que acompanhar o seu sinal. O menos 9 é o coeficiente numérico e o C é a parte literal. Nesse caso, o menos 6 é o coeficiente numérico e a gente não tem parte literal. Linguagem corrente para a linguagem matemática. Para a álgebra, para os cálculos, para a resolução dos exercícios, é de extrema importância a gente saber passar de uma linguagem para outra. Porque geralmente os exercícios estão em linguagem corrente e para a gente poder resolver, a gente tem obrigatoriamente que passar para a linguagem matemática. Então, eu vou dar aqui alguns exemplos para a gente ter uma noção de como passar de uma linguagem para outra. Então, aqui nós temos a linguagem corrente e como essa expressão aqui na linguagem matemática. O dobro de um número. Se eu falo de dobro, eu estou querendo falar que é 2 vezes alguma coisa. E se eu digo o dobro de um número, quer dizer que eu não sei que número é esse. Pode ser qualquer número. Então, eu vou representar o 2 vezes alguma coisa. Então, fica 2x. Lembrando, eu poderia colocar aqui um pontinho entre eles, dizendo que é 2 vezes x. Ou então, se você vê um número próximo de uma letra, automaticamente você entende que esse número está sendo multiplicado por essa letra. Então, o dobro de um número é 2x. O triplo é 3 vezes alguma coisa. O triplo de um número. Se eu não sei que número é esse, então é 3x. Metade de um número. Quando eu falo metade, eu falo que alguma coisa está sendo dividido por 2. Se eu falasse assim, metade de 10, então era o 10 aqui em cima e o 2 embaixo. Era o 10 que ia ser dividido por 2, que ia dar 5. Metade de 10, 5. Como é metade de um número, não sei que número é esse, então esse número eu posso dizer que é uma letra. Posso colocar o x. Poderia colocar qualquer outra letra? Claro, qualquer letra. A gente usa o x porque é o mais comum. A soma de 5 com um número. Toda vez que falar de soma, estamos falando de adição. Então, a adição de quem? De 5, está aqui o 5. Está sendo somado com um número. Qualquer letra para dizer que é qualquer número. A soma de um número com 6. A soma de um número, não sei que número é esse, mas ele está sendo somado com 6. A diferença entre, falou em diferença, estamos falando em subtração. A diferença entre um número, ó, tá aqui um número, e 3. Então, a diferença entre um número e 3. O quadrado de um número. Quando a gente fala do quadrado, estamos falando de potenciação. É um número que está sendo elevado a 2, que é o quadrado. Não sei que número é esse, então x ao quadrado. A raiz cúbica de um número. Então, isso aqui é a raiz cúbica, está aqui o 3, o índice sendo 3. Um de um número qualquer, então é uma letra representando esse número que eu não sei qual é. A diferença entre o quadrado, o quadruplo. Se eu estou falando de diferença, já sei que é subtração. E aqui nós temos 4 vezes. Então, é 4x, porque eu não sei que número é esse. Então, 4 vezes esse número, menos 3, que é a diferença entre quadruplo de um número e 3. O dobro, falou em dobro, é 2 vezes alguma coisa. O dobro de quem? Da soma entre um número e 7.
Nós temos aqui ó, a soma de um determinado número com 7. E essa soma está sendo multiplicado por 2, assim, dobrado, o dobro por 2. Então, essa tabelinha, vocês podem tirar o print, copiar, que é interessante vocês saberem esses exemplos para poder vocês formularem outras questões. Agora vocês podem pausar o vídeo e tentar resolver essas 3 situações aí, de passar da linguagem corrente para a linguagem matemática. Então, olha só, escreva da linguagem corrente para a linguagem matemática. Letra A, a diferença entre o dobro de um número e o triplo de outro número. Falou de diferença? Subtração. O dobro é 2 vezes alguma coisa. Quem? Uma determinada letra, pois eu não sei quem é. E o triplo de outro número. Então, aqui é a situação. 2 vezes alguma coisa menos 3 vezes outra coisa. Eu não posso colocar mais o x aqui, porque apesar de eu não saber que número é, mas se eu colocar o x, eu estou querendo dizer que é 2 vezes um número menos 3 vezes ele mesmo. Eu não posso colocar o x aqui, que a questão diz que é o dobro de um número, estou dizendo que é x, menos o triplo de outro número, então eu tenho que usar outra letra. Aí, para não ficar só x e y, eu coloquei aqui outro exemplo também. 2 vezes a menos 3b. Então, não importa qual seja a letra. Mas se falou que é de outro número, tem que ser 2 letras diferentes. B. O quadrado de um número mais o quadruplo desse mesmo número. O quadrado de um número é o número, que eu não sei quem é, ao quadrado. Mais 4 vezes, ó, o mesmo número. Se agora está falando que é o mesmo número, então eu continuo com o x. Eu poderia também usar o a ao quadrado mais 4a. Ia ser o quociente entre o cubo de um número e o dobro de outro número. Falou em quociente, falou em divisão. A divisão entre quem? O cubo de um número. Quem é o cubo? É o número elevado a 3. E quem? O dobro de outro número. Então, no caso é quem? Usei aqui o x ao cubo dividido por 2y. Como é uma divisão, a gente pode representar dessa forma, mas pode representar na forma mais comum, que é em forma de fração. Então, é cubo aqui de um número dividido por 2 vezes outro número. Então, essa foi a aula de introdução à álgebra.